Boa noite, pessoal. Hoje é dia 25/3/2020. Estaremos dando continuidade à nossa disciplina e, devido aos ocorridos, aos acontecimentos, né, que nós vemos aí, estamos vendo junto à faculdade a melhor forma, nós professores, de estar repassando o conteúdo a vocês. E lógico que nós não estaremos privados a esta forma só de ensino, nós estaremos no horário da aula disponíveis, né, WhatsApp, chamadas de vídeo, o que vocês quiserem, né, e-mails para estar tirando as dúvidas, né, a respeito das aulas que serão passadas por aqui, postadas por aqui, e além das atividades, entre outros, que serão atividades extra classe, beleza? Então vamos lá. Né? Nós vimos na aula passada que, na última aula, que para o cálculo de um trocador de calor, ou seja, para a gente projetar e calcular um trocador de calor, nós temos vários tipos de parâmetros a ser calculados, certo? Que nós temos que calcular o fluxo, que é importante, certo? Nós temos que calcular o quê? O U, coeficiente global, certo? Nós temos que ver a área do trocador de calor e também a diferença média logarítmica, para a gente determinar o fluxo de um trocador de calor. Só que, para determinar a média logarítmica, nós vimos que nós temos que ter a temperatura de entrada, temperatura de saída do fluido quente e temperatura de entrada e temperatura de saída do fluido frio, certo? Só que em determinadas ocasiões nós não temos essa temperatura de entrada e saída, dessas temperaturas de saída, desculpa, tanto do fluido quente quanto do fluido frio. Então nós vemos o quê? Outras formas de determinar isso. Uma das formas seria uma forma iterativa de determinar a média logarítmica de temperatura. Só que no nosso contexto, né, na verdade, para a gente estar aplicando isso em sala de aula seria um pouco complicado, que nós devemos disponibilizar de softwares, entre outros, para essa conversão, quando nós não temos essas duas temperaturas de saída, tanto do fluido quente quanto do fluido frio. Beleza. Como que nós vamos aplicar então? Como que nós vamos determinar esse fluxo? A partir da efetividade. O que seria essa efetividade ou NUT, certo? Isso aí seria um número unitário, né, de temperatura, esse NUT significa, e na média de logaritmo nós vimos que nós temos que ter as duas temperaturas, conforme foi falado, e temos também que ter o quê? O coeficiente global de transferência especificado. Primeiro caso, nós já vimos, quando nós não temos, partimos para o método NUT, ou seja, quando as temperaturas de entrada dos fluidos são conhecidas, porém as de saída não são conhecidas, não são especificadas. As vazões são especificadas, ou seja, seriam as vazões mássicas, tanto a vazão mássica do fluido quente, quanto a vazão mássica do fluido frio, beleza? Também devem ser conhecidas. E o coeficiente global também vai ser especificado neste caso, beleza? Surgiu até uma dúvida hoje, né, de uma aluna, que é a Gabi. Ela disse que ela enviou um exercício perguntando como que eu determinaria, então, a taxa de transferência se eu não tivesse essas temperaturas de saída. E foi o que eu falei para ela hoje. Eu falei, espera a aula que a gente vai estar determinando isso aí juntos, beleza? Então, acabando esse conteúdo de hoje, vocês já vão estar aptos a projetar trocadores de calor com e sem essas informações. E daí em diante, a gente vai ver que só vai modificar o esquema da gente estar vendo a formatação de cada trocador de calor, ou seja, se o trocador de calor é casco tubo, certo? Se ele vai ter dois passes, um passe, se ele é paralelo, se ele é tubular. Então vai depender só da configuração do trocador de calor. Porém, o cerne, ou seja, da onde a gente vai se basear, certo? A partir de todos os cálculos, vai a partir destes parâmetros, o cálculo desses parâmetros. Então, essa é a parte mais importante que nós temos que aprender. Então, vamos lá. O método NTU, então, que é o número de unidades de transferência, certo? De calor, ele vai ser um número adimensional, ou seja, toda esta forma de cálculo que a gente vai estar vendo aqui nessa aula de hoje
ela é baseada a partir de dados empíricos, de equações empíricas e até diagramas empíricos, certo? Que nós vamos determinar, né, fazer algumas determinações partindo de algumas suposições, certo? Algumas condições de contorno, e a partir dessas condições a gente vai determinar o fluxo de transferência de calor. Deve-se, então, definir a efetividade. O que seria a efetividade do trocador de calor? Pessoal, a gente viu na aula passada, né, só fazendo uma revisão, que a efetividade é como se fosse uma eficiência do trocador de calor. Ou seja, é a quantidade de calor, o fluxo de calor que ele está transmitindo realmente, dividido pelo fluxo máximo de calor que esse reator pode produzir. E essa efetividade, ela é calculada exatamente a forma que eu falei, de forma empírica, de forma de experimentos, de forma que a gente foi buscar na literatura valores, né, a partir de alguns tipos de experimentos, né, e dados já especificados. Então vamos lá. Teremos que a efetividade, ela vai ser dada, conforme falado, do fluxo real dividido pelo fluxo máximo, ou seja, a máxima troca possível que esse trocador de calor ele pode efetuar. E a gente viu também na aula passada que para a gente ter a máxima troca possível, certo? Nós deveríamos ter o quê? Vocês lembram, pessoal? Então, nós deveríamos ter a capacidade máxima, certo? A capacidade mínima, de eficiência. Ou seja, o que seria esse dado aqui? Nós deveríamos calcular. Nós vamos calcular o C mínimo, certo? O que esse C seria? A vazão mássica vezes o calor específico do meu trocador de calor, certo? Então a gente vai ter que, quando eu tenho o calor específico baixo, quer dizer o quê? Que o fluido ele tem menor capacidade de esfriar ou esquentar. Ou seja, a gente viu que para cada uma unidade, certo, de massa, ele vai aumentar ou diminuir 1 grau Celsius. Então, se eu tenho um CP, que seria o meu calor específico de cada tipo de fluido que está no meu trocador de calor, então a gente vai ter que, quanto menor esse calor específico, menos o fluido consegue transmitir calor de um ponto a outro. Então, se menos ele consegue transmitir calor de um ponto a outro, nós vamos ter o quê? Um máximo delta de temperatura. Se nós temos um máximo delta de temperatura, quer dizer que o nosso fluxo máximo vai ser atingido quando nós temos um máximo delta de temperatura. Que para existir troca de calor tem que ter esse delta de temperatura, que nós já vimos também nas primeiras aulas. Beleza. Então podemos definir que o Q máximo, para calcular a efetividade, ele vai partir de quê? De um C mínimo que multiplica a temperatura do fluido quente menos a temperatura do fluido frio, certo? Neste primeiro momento aqui, nós identificamos o fluido quente como H para dizer hot, que é quente, cold, frio, beleza? Então vamos lá. Mais à frente a gente bota como o Q e um F, para melhor ficar exemplificado e vocês entenderem melhor lá para frente. Vamos lá então, pessoal. Para o caso então da capacidade calorífica do fluido frio ser menor do que a capacidade calorífica do fluido quente, nós vamos ter que o nosso Q máximo vai ser utilizando o quê? O fluido frio. Então nós temos que referenciar a taxa de transferência de massa, certo? Ou seja, a vazão máxima do fluido frio que está entrando no meu trocador de calor, também o calor específico do fluido frio que está entrando, e neste caso, como se trata de um fluido frio, seria a temperatura do fluido quente de entrada menos a temperatura do fluido frio de entrada. Calculando, então, substituindo, já que a minha capacidade calorífica é igual a MCP, substitui isso na equação, logo, Q máximo é dado pela capacidade calorífica do fluido frio, que multiplica a temperatura de entrada do fluido quente menos a temperatura de entrada do fluido frio. Beleza?
Já para o caso do fluido quente apresentar uma capacidade menor do que a do fluido frio, utilizamos então a vazão mássica do fluido quente e o calor específico do fluido quente. E utilizando a temperatura de entrada do fluido quente menos a temperatura de entrada do fluido frio. Beleza, pessoal? Logo a equação ela vai ficar desta forma, sempre utilizando do fluido com menor capacidade calorífica. Então, né, fazendo um esqueminha aqui, no nosso caso, nós temos aqui um trocador de calor, casco tubo, certo? Com fluido, com funcionamento aqui de transferência de calor em contracorrente, certo? Nós temos aqui, então, o fluido quente na entrada e o fluido quente na saída. Fluido frio na entrada e o fluido quente na saída do meu tubo. Beleza? Para o cálculo, então, da efetividade, devemos calcular o fluxo real, que é dado por quem? Fluido, capacidade do fluido frio, que multiplica a temperatura do fluido quente. Desculpa, isso aqui é a temperatura, a capacidade do fluido quente que multiplica a temperatura do fluido quente menos a temperatura do fluido quente na saída. E da mesma forma, dividido pela capacidade do fluido frio, neste caso, que seria a capacidade mínima, fazendo todas as multiplicações, né? Fluido quente entrada e fluido frio na entrada também, como nós já vimos nas outras aulas. E para o fluido com capacidade mínima sendo o fluido quente, nós teremos então a capacidade do fluido frio, que multiplica a capacidade do fluido frio na saída, menos a temperatura do fluido frio na saída, menos a temperatura do fluido frio na entrada, dividido pela capacidade do fluido quente, que multiplica a temperatura do fluido quente na entrada, menos a temperatura do fluido frio na entrada. Né? Então, o nosso Q, ele vai ser o quê? O Q real. Ele vai ficar em função da efetividade, que seria o quê? Um dado empírico, um dado experimental, vezes, certo? A capacidade mínima, que seria o quê? O meu fluxo máximo, representado por isso aqui. Isso aqui é o meu Q máximo, certo? Que multiplica a temperatura do fluido quente na entrada menos a temperatura do fluido frio na entrada. Ou seja, vocês podem ver que neste caso nós não utilizamos o fluido frio, nós não utilizamos as temperaturas de saída de ambos os fluidos. Não são necessárias para a gente estar calculando o nosso fluxo de calor. A efetividade, lógico, né? Como o fluido real ele sempre vai ser menor do que o fluido, a transferência, né? O fluxo do fluido real vai ser menor do que a do fluido máximo, do fluxo máximo. Então a minha efetividade ela sempre vai estar entre 0 e 1. É como se fosse baseado numa percentagem. Para trocadores de calor, então nós vamos ter que a efetividade sempre vai estar em função do NTU, certo? E do meu C mínimo sobre o meu C máximo. NTU, que vai ser o quê, pessoal? A capacidade térmica do trocador dividido pela capacidade térmica do fluido de menor capacidade, certo? E que a gente já viu que seria o número de unidades de transferência. E o CR é só uma relação, é como se fosse um coeficiente de relação, certo? Entre as razões das capacitâncias térmicas, entre a capacitância mínima e a capacitância máxima, que nós teremos que avaliar em cada caso, para cada tipo de fluido. E o cálculo da efetividade está relacionado ao tipo de trocador. Ou seja, esse cálculo da efetividade, pessoal, se vocês pegarem a apostila de vocês aí, né, na página 2 e 3, que foram as apostilas que eu passei na última aula, vocês vão poder notar que essa efetividade ela é uma fórmula empírica e ela é baseada em cada tipo de trocador. Ou seja, no exemplo que eu coloquei aqui para vocês na apostila, certo? Vocês vão poder ver que nesta equação, nesta fórmula aqui, ela é dada para quem, pessoal? Para um trocador de calor do tipo 1N, ou seja, um passe, certo, no casco e N passes no tubo, certo? Um trocador de calor casco-tubo dessa forma aqui.
Então, esse aqui é um caso específico. Mas e para os outros casos? Para os outros casos, vocês vão poder avaliar esta tabela aqui que foi passada para vocês, tanto da página 2 quanto da página 3, ou seja, para cada tipo de caso, para cada tipo de situação, né? Ou seja, eu tenho uma transferência de calor no fluxo paralelo, né? No fluxo contínuo, ou senão eu vou ter aqui um passo no casco e N passos no tubo. Quantos passos no tubo eu posso ver? Aí eu vou vendo o quê? Cada tipo de equação que eu vou utilizar para calcular a minha efetividade. E como dito, a minha efetividade está em função de quem? Do CR e de NTU. Eu só preciso desses dois parâmetros para calcular a efetividade. E calculando a efetividade, eu consigo calcular quem? A minha transferência de calor, certo? E o NTU, ele é dado por quem? Que a gente já viu também na aula passada, só recordando. Nós vamos utilizar o coeficiente global, certo? A gente já aprendeu a calcular a área de transferência e a capacidade térmica mínima, que nós já aprendemos a definir qual seria aqui nessa aula de hoje. Para outros arranjos de corrente, há como consultar em gráficos empíricos. Esses dados empíricos, eles são encontrados aonde? Na página 4, certo? Que são as minhas tabelas, não, tá errado aqui, nossos diagramas, certo? Se vocês forem lá então na página 4, vocês vão definir no meu diagrama que eu vou ter como calcular de forma direta, certo? Na minha relação de quem? Da efetividade com o NTU. Ou seja, eu determino o meu NTU, supondo que o meu NTU seja o número 2, certo? Para esse tipo de reator aqui. Relações de efetividade trocadora de calor. Aí vamos lá. Escoamento paralelo e conta corrente. Quais tipos de diagrama que eu vou utilizar? Esses daqui, esses 4 aqui, que são mostrados na apostila de vocês, certo? Aí aqui eu tenho que ver o quê? O número de transferência de unidade. Qual é o número de transferência de unidade? Tanto. Aí eu tenho que ver para cada diagrama quanto que eu vou utilizar, beleza? Nesse caso aqui eu estou o quê? Num trocador de calor paralelo, eu vou ter um trocador de calor em contracorrente, certo? Com um passe. Nesse caso aqui eu vou ter o quê? Um trocador de calor em contracorrente, outro paralelo, certo? Mas eu vou ter o quê? 2 passes ou mais passes. Aí eu vou ter que avaliar o número de passes também, que seria um trocador de calor casco-tubo, para eu estar vendo que tipo de diagrama que eu vou estar utilizando. Hoje a gente vai dar algum exemplo, certo? De como utilizar. Porém, nas próximas aulas, para tirar dúvida, nós vamos fazer mais exercícios e trabalhar com o número de trocadores de calor com mais passes, que são as próximas aulas, beleza? Então vamos lá. Exemplo. Podemos pegar o exemplo da página 5, né? Eu vou pegar o exemplo hoje da página 5 da apostila de vocês. Vocês podem pegar a apostila em casa, certo? E acompanhar este exemplo aqui. Por que este exemplo? Porque foi uma dúvida hoje de um exercício do portal que uma aluna teve, certo? E esse exercício ele exemplifica bem o mesmo exemplo que foi visto no portal. Então, quer dizer, se a gente conseguir resolver esse exercício aqui agora, vocês podem conseguir resolver vários outros exercícios, inclusive o exercício que foi uma dúvida hoje de uma aluna. Porém, nós não tínhamos visto ainda essa parte da disciplina. Então, vamos lá. Acompanhando, temos um trocador de calor de correntes cruzadas. Ambos os fluidos são não misturados. Coeficiente global de troca de calor de 100 watts por metro quadrado Kelvin e área de troca de 40 metros quadrados. A massa seria o fluxo, a vazão máxima de 1 kg por segundo de água que entra a 35 graus Celsius. O fluxo de massa de gás vale 1,5 kg por segundo e a temperatura na entrada de 250 graus Celsius. Quais são as temperaturas de saída do gás e da água? Então vamos lá, eu tenho a temperatura de saída? Não, se eu não tenho a temperatura de saída, só tenho as temperaturas de entrada,
nós já vamos ter que nos basear, nós já vamos ter que partir para qual metodologia? Para o método, certo, da efetividade, de NUT. Então, vamos lá. Resolução. Nós vamos ter que avaliar sempre as condições às quais o meu trocador de calor está trabalhando, certo? Então, eu vou ter aqui, nas condições de entrada do fluido quente e frio, foram dadas as condições, tubo aletado, escoamento cruzado, área de transferência, coeficiente global de transferência. Porém, não me foi dado o quê? A temperatura de saída dos fluidos, só as condições de entrada do fluido quente e frio, e não de saída. Então, eu vou ter que utilizar o método da efetividade ou método DNUT. Beleza. Já defini o que está sendo pedido, já defini os parâmetros, e agora já tudo pré-definido, eu posso ver aqui qual seria a forma de trabalhar. Vamos lá. Depois, pessoal, vou mostrar, depois no final desse exemplo, eu vou mostrar uma tabelinha que vai facilitar a vida de vocês. Beleza? Não é para minimizar essa tabelinha, para levar não, é para aprender a tabelinha. Não é para ficar escrevendo tabelinha na mão, certo? Vocês vão sempre consultar e com o tempo vocês vão aprender, né? Já vai ficar gravado na cabeça de vocês a tabelinha, que eu vou estar repassando, para facilitar os cálculos. É como se fosse uma receita de bolo, um passo a passo. Então vamos lá. Primeiro, cálculo do desempenho do trocador. O que eu preciso de um projeto? Para eu fazer um projeto de um trocador de calor? Calcular o desempenho, achar os parâmetros dele, certo? Para isso eu vou ter que determinar, para determinar a temperatura, determinar as taxas de capacidade calorífica. Por que eu tenho que determinar as taxas de capacidade calorífica? Vocês lembram que para eu determinar a efetividade, ela depende de NTU e do C mínimo sobre C máximo, que são as minhas capacidades caloríficas, certo? Que eu resumi como a capacidade CR, ou seja, capacidade relativa entre as duas. Então, para cálculo de capacidade é fácil. Nós já vimos que capacidade calorífica é igual a vazão máxima vezes o calor específico que foram fornecidos. Então, para o fluido frio, calculei aqui a capacidade para o fluido frio e achei um valor de 4.197 watts por Kelvin. Da mesma forma, para o fluido quente, eu tenho a vazão máxima para o fluido quente e a capacidade calorífica do fluido quente. Desculpa, o calor específico do fluido quente, que também foram dados, né? E multiplicando eu vou ter 1.500 watts por Kelvin. Observa-se que o fluido quente apresenta uma capacidade menor que o fluido frio. Então, para eu achar a transferência máxima, eu vou utilizar o fluido quente, pois esse tem a capacidade mínima de transferência de calor. Calculando, então, o meu NUT, que eu já tenho todos os meus dados, eu sei que NUT é igual ao quê? Coeficiente global, certo? Transferência, vezes a área, dividido pela capacidade mínima. Seria 100 vezes 400 dividido por 1.500 que foram dados do problema. Eu só encontrei o C mínimo. Esse valor é um número adimensional que eu encontrei igual a 2,67. Cálculo, então, da efetividade, certo? Por quê? Efetividade está em função tanto do meu CR quanto do meu NUT. Achei os dois, já posso partir para a efetividade. Para este caso, poderemos escolher duas situações, ou calcular a efetividade pela equação empírica que foi apresentada, ou calcular pelo diagrama. Vamos fazer das duas formas. Pela equação, nós utilizaremos esta equação que está lá no na nossa tabela. Vocês podem ver, então, que esta equação é para fluidos não misturados, conforme foi dito no problema, passe único e escoamento cruzado, certo? Então, vocês vão jogar os valores dos parâmetros de NUT e o parâmetro de CR, certo? Capacidade relativa. Jogando, então, os valores aqui, eu determino que a minha efetividade, ou seja, o CR vai ser capacidade mínima sobre máxima, 0,357. Então, a minha efetividade vai ser igual a 0,845. Eu já poderia partir direto para o cálculo de fluxo máximo.
certo? Ou fluxo real. Por quê? Porque eu já tenho o valor da efetividade. Só que nós vamos mostrar agora, pelo diagrama, como que a gente acha, né, a efetividade a partir desses dados já calculados. Então, pelo diagrama, lá da página 4 da nossa apostila, certo? Para o caso especificado de trocadores de calor para escoamentos cruzados, né, e um passe único, que seria este primeiro diagrama aqui, nós vamos traçar, né, traço uma reta aqui, ó, do valor de NTU que nós encontramos, que foi em torno de 2,67, certo? Não precisa ser um valor preciso, vai ser aproximado. E daí a gente vai rebater quando ele traçar o quê? Nesses valores de CR, que é o C mínimo sobre C máximo. Nós achamos o valor de CR de 3,357, já arredondamos para 0,4, né? Então ele vai estar mais próximo de quem? De 0,5. Encontrando então na reta do 0,5, bate e rebate aonde? No eixo da efetividade. Rebateu no eixo da efetividade, nós encontramos um valor aproximado de 0,82. Este é um valor bom? Sim, que está próximo ao valor encontrado pela equação empírica. Lógico que é muito mais fácil a gente determinar isso aí pelo diagrama. Então, nós vamos utilizar esse valor aproximado do diagrama e jogar no nosso cálculo da taxa de transferência de calor máxima possível. Então, a taxa de transferência de calor máxima possível seria quem? Capacidade mínima, certo? Vezes a temperatura do fluido quente de entrada menos do fluido frio de entrada. Nós encontramos, então, 3,23 vezes 10 a quinta watts. Só que nós queremos a taxa real para nós encontrarmos as temperaturas de saída. A taxa real, ela vai ser o quê? A efetividade vezes o meu Q máximo, certo? Porque a gente sabe que E é igual a Q sobre Q máximo. Então, nós temos 0,82, que foi encontrado a partir do diagrama, vezes o valor do meu Q máximo. Então, o meu valor real de fluxo vai ser 2,65 vezes 10 a quinta watts. Agora é fácil, determinando então as temperaturas de saída, né? Jogamos então na equação de fluxo, que a gente determinou nas primeiras aulas, que seria o quê? QMC delta T, né? E determinamos a temperatura, então, tanto para o fluido quente na saída, certo? Ou seja, utilizando a vazão máxima para o fluido quente e o CP para o fluido quente. E as respectivas temperaturas de entrada e de saída do fluido quente, certo? Determinamos, então, que a temperatura de saída do fluido quente seria de 73,3 graus Celsius, substituindo os valores na conta. Da mesma forma, para o fluido frio, certo? Nós determinamos que a temperatura de saída do fluido frio é igual à temperatura de entrada do fluido frio, mais. Por que mais, pessoal? Os sinais são contrários. A gente já viu isso também nas nossas equações de QMC delta T. Para o fluido quente aqui vai ser menos e para o fluido frio mais, certo? Porque um vai aumentar a temperatura e o outro vai reduzir a temperatura. Vai ser sempre a maior menos a menor, beleza? Então, para a temperatura de fluido frio, nós encontramos um valor de 98,1 graus Celsius, que é exatamente o que vocês precisam saber para resolver os exercícios que estavam pendentes. Então, eu peço a vocês, pessoal, agora, né, que vocês terminem de resolver os exercícios, terminem de resolver os exemplos que eu passei, né? Daqui para frente, nós vamos bater muito nessa tecla dessas primeiras aulas que nós tivemos até aqui, ou seja, daqui para frente o que vai mudar vai ser só o tipo de reator que a gente vai estar trabalhando, certo? E as configurações dele que vão alterar um pouquinho só nas equações que nós já estudamos até aqui, né? Então eu peço a vocês que resolvam os exercícios do portal até a página 26 e leiam e compreendam, né, todo o conteúdo da página 27 a 42 e fazendo também os exercícios, que vocês já estão aptos. E qualquer problema que tiver, vocês podem estar entrando em contato comigo ou por WhatsApp, né? Se no momento eu não conseguir resolver o WhatsApp, vocês podem dar o toque, eu vou estar entrando em contato com vocês na mesma hora, beleza? Ou por e-mail ou qualquer outro tipo de caso. Se for o caso, a gente pode fazer uma chamada de vídeo, né? Ou
outro tipo de chamada que facilite a nossa explicação. Como dito, né, eu vou apresentar aqui a vocês uma tabela, que essa tabela, ela indica muito aqui, ó, do passo a passo o que vocês têm que ter. Ó. Para calcular a temperatura, as temperaturas de saída, vocês vão seguir esse passo. Ou seja, calcular primeiro C-min, C-max, calcular Z. Neste caso, Z ele seria o meu CR, certo? Calcular o NUT, determinar a efetividade, que neste caso aqui a gente pode determinar tanto pela equação empírica quanto pelos diagramas, calcular o fluxo e calcular as temperaturas. E se eu pedir a área? Se eu pedir a área, aí eu vou ter que fornecer para vocês quem? As temperaturas de saída e as temperaturas de entrada. Tanto quanto as vazões mássicas de entrada e saída também. Neste caso, primeiro você calcula a vazão mássica, que falta, calcula o C mínimo e C máximo, calcula o CR, calcula o Q máximo, depois a efetividade, determina o NUT a partir do diagrama e no final você usa o NUT para calcular quem? A minha área. Basicamente, os exercícios eles não vão fugir disso, certo? É só a forma de interpretar mesmo os exercícios. E como foi dito, daqui para frente a gente vai estar trabalhando com esses dados, só mexendo nas configurações dos reatores. Então, peço a vocês que tenham uma boa leitura, certo? E qualquer dúvida podem entrar em contato. Um abraço e boa noite.